Olá, audiência! Tu que está me escutando nesse momento, pode chegar que o Vem de Onde está no ar. Esse podcast é sobre migrações brasileiras, trocas culturais e tudo mais que os nossos convidados têm na bagagem. Tamires Costa, essa que vos fala, conversa com pessoas de várias partes do Brasil e que moram longe dos seus locais de origem. Tem pessoas que têm o dom de encantar os nossos sentidos. O nosso convidado de hoje faz isso muito bem com o nosso olhar e a nossa audição. Poucas pessoas têm o dom no canto e da fotografia como ele, que consegue trazer todas as cores captadas nas suas lentes para a sua voz. Mas para ele estar aqui conversando com a gente, é porque ele mora longe de casa. Será que todas essas cores vieram com ele da sua cidade natal? Vamos descobrir isso agora conversando com Jefferson Carvalho. Muito obrigada, Jefferson, por estar aqui comigo trocando essa ideia. E me conta, vem de onde? Eu venho de Imperatriz do Maranhão, carinhosamente chamado como Imperosa. 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 É isso, obrigado eu pelo convite, fiquei muito feliz de ter conhecido o seu trabalho e ter recebido esse convite que foi como um abraço, né? Então é bom ver iniciativas como a sua, que é feito para contar a história dessa galera que tá vivendo aí nessa cidade doida. Eu acho que a gente precisa compartilhar, né? Para a gente se fortalecer. Acho que compartilhando a gente se fortalece, né? Concordo plenamente. Me conta, tu é nascido em Imperatriz, ficou em Imperatriz por quanto tempo? E como era a vida em Imperatriz? Eu sou nascido e criado em Imperatriz. Eu comecei a sair da cidade mais ou menos com 18 anos. Assim, eu cresci aqui, essa casa onde eu moro, quer dizer, a casa da minha família que fica na Vila Redenção, foi a casa que eu cresci aqui em Imperatriz. Eu vi a mudança não só da minha casa, mas a minha mudança, a mudança da minha região acontecer durante esse período. Boa parte da minha infância e adolescência foi na igreja. A curiosidade é que ninguém na minha casa era da igreja. Eu só fui para a igreja por conta de uma vizinha que ela convidou a gente para participar de um tipo de escoteiros que tem na igreja adventista, né? E aí se chamava Aventureiros. Então eu acho que já me chamou a atenção logo de cara, porque participar dessas atividades e tipo, eles tinham uma chácara em uma cidade vizinha que tinha mato, era piscinas naturais. Então assim, para uma criança que é aventureira, eu fui muito feliz durante essa fase. Na minha adolescência eu percebi que eu continuei na igreja por conta da música. Eu acho que a igreja foi a minha primeira escola, onde eu pude desenvolver ali a minha voz, o meu instrumento, pude aprender muita coisa. Em paralelo a isso, eu sempre gostei também de fotografia. Então, eu sempre digo que a minha maior inspiração é a minha mãe, por exemplo, porque ela sempre foi a fotógrafa da família. A gente tem um monte de álbum de fotografia aqui em casa que ela mesma fotografava, e voltar para o Maranhão agora está sendo especial porque revisitar essas fotografias me enche o coração por ver todos esses registros da história. Eu vi uma fotografia dos meus bisavós pela primeira vez e eu estou agora fazendo quase 30 e voltando, né? A fotografia foi o meu primeiro emprego, com também 17 para 18 anos. Eu estava no ensino médio e mudei da manhã para a noite porque eu comecei a trabalhar como editor de fotografias em um estúdio da cidade com uma fotógrafa muito antiga aqui da cidade. Foi o primeiro start profissional com ela ali na fase dos 17 aos 19 e 20, eu fiquei por aqui, mas cruzando muitas cidades, tanto do Maranhão quanto do Tocantins, do Pará, e pude conhecer muitas regiões próximas de Imperatriz, porque Imperatriz é sul do estado, não parece muito com a capital, ela fica no meio da divisa com o norte, né? Ela é dividida pelo Rio Tocantins, e se você atravessar o Rio Tocantins, você já está no norte, então tem essa mudança e ela se reflete muito na cidade, assim. Quando eu saí desse emprego, 3 anos depois, para investir ainda mais na minha fotografia, eu comecei a me aventurar ainda mais, assim. Comecei a passar temporadas tanto na capital, em São Luís, conheci por um tempo Teresina, Piauí, onde eu pude desenvolver um pouco da minha fotografia de moda. E como eu te falei, eu sempre fui um apaixonado por música, então eu voltei de Teresina para o Maranhão, para Imperatriz de novo, porque eu precisava fazer música. Eu tinha começado o projeto do meu primeiro EP em 2018. Eu falei assim, eu preciso voltar para terminar esse EP. Por mais que
a minha carreira estava crescendo bastante nessa área da fotografia, eu sempre tive esse sentimento de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, Equilibrar os dois pratinhos, assim. equilibrar. E é difícil porque é isso, a gente está numa região que não é feita para a gente acreditar que a gente pode ser isso tudo, né? Então, foi bom também porque todas essas viradas de chave na minha vida, essas quebras de pensamentos limitantes mesmo, eu vivi antes de ir para São Paulo, por exemplo. Então, foi importante ter vivido tudo isso, todas essas revoluções aqui, porque quando eu vou para São Paulo, eu já vou com muitas feridas curadas e já vivendo, sabe, o melhor que eu posso viver. Ainda estou descobrindo coisas novas nessa vivência, mas está sendo especial, assim. Realmente viver em São Paulo é uma atmosfera totalmente diferente, mas eu sinto que tem tudo a ver com o que eu buscava, sabe? Entendi. Minha primeira fase de vida ali, dos 18 aos 25, girou em torno dessa coisa de ser explorador, desbravador, entender quem é que eu ia ser e parar de pensar que eu não poderia ser essas várias coisas, entende? Então eu passei por essa fase de tipo, se eu sou fotógrafo, eu não posso ser cantor. Se eu sou cantor, eu não posso ser fotógrafo. Sendo que tudo isso conspira entre si e me ajudam a contar essas várias histórias que eu tenho, né? Então foi bonito ver a sua apresentação, porque é justamente isso que eu sinto do meu trabalho hoje. Eu sinto que eu estou contando a mesma história, mas o fato de poder cantar e poder fotografar não só a minha arte, mas a arte de outras pessoas, me ajuda a contar essas histórias, sabe? Eu não tenho todas as músicas que eu já escrevi na vida lançadas ainda, mas eu sei que o que eu construí no off, aqui dentro desse quarto, inclusive, é reflexo das coisas que vão vir, estão vindo, estão acontecendo na minha vida, sabe? Eu tô produzindo um álbum que já tem, sei lá, uns 5 anos, eu parei de contar para curtir o processo. É um álbum que dura muito tempo, mas esse álbum eu falo sobre o tempo, eu falo sobre dualidades, como a gente brinca muito, né? O tempo é o doutor, o tempo é o remédio, o tempo é o advogado. E você tá falando de tempo, faz sentido eu deixar o tempo amadurecer as ideias também, sabe? E o tempo, ele é muito superior a qualquer classificação e qualquer denominação que a gente crie, né? Que a gente dê para ele. Ele pode Total. curar, ele pode resgatar, ele pode fazer muitas coisas. Mas é isso, tem que ver o que o tempo tem para mostrar pra gente, né? E querer ver também, né? Não adianta só querer que o tempo mostre se a gente não quer enxergar também. Exato. Tem que estar com os olhos abertos, atento, né? Para poder entender Sim. o que o tempo tá mostrando pra gente. Tu acha que esse tempo, esse senhor do tempo, né? Que paira sobre nós, ele é diferente para quem está em São Paulo e não é nascido e criado em São Paulo? Tu acha que esse tempo é diferente? Completamente. Eu sinto que eu lembro que a primeira vez que eu fui para São Paulo e voltei, eu tive um choque de realidade muito grande, por conta da atmosfera mesmo. E aí eu interpreto hoje assim, né? Cada lugar é uma atmosfera, é um comportamento, é uma energia. E São Paulo é diferente, sim, com certeza. Se for pensar em tudo que a gente construiu e viveu dentro do nosso território, sabe? Eu sinto que é totalmente diferente e tem ainda sobre essa dualidade, assim, que é doido, mas é gostoso ao mesmo tempo. E principalmente quando a gente tem um foco, sabe, o que quer fazer. Eu quis morar em São Paulo há muito tempo, que eu faço essa propaganda de que eu preciso ir para São Paulo, eu preciso ir para São Paulo, mas eu sinto que eu só cheguei em São Paulo no momento certo, que eu precisava ter vivido outras coisas, ter vivenciado outras curas, sabe? Em 3 anos de São Paulo, eu acho que eu vivi muito mais coisa do que nesses 10 anos de carreira que eu tava levando para lá. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que tu disseste, que tu sentiu que tu te expandiu antes de vir para São Paulo, porque muitas pessoas às vezes vêm para, entre aspas, cidade grande e se expandem em vários sentidos, né? Mas tu já tinha vivido isso no teu território e em outros lugares que tu passou. E aqui, quase que foi aqui em São Paulo, né? Quase que foi a cereja do bolo, digamos assim, Total. E é talvez. legal. Eu não sinto que é a cereja do bolo, mas eu sinto que faz parte do glacê que está sendo construído ali. Entendi. Porque é isso. Eu já fui, digamos que eu já fui com o bolo pronto. Minha mãe é boleira, né? Eu tenho várias piadas de bolo aqui para Mentira! fazer. Isso eu não sabia. Olha Pois aí. é. Então, assim, mas é muito esse ponto, assim, eu sinto que eu amadureci bastante o meu trabalho e já cheguei em São Paulo tendo uma ideia não só visual, estética, mas de propósito do que eu queria fazer e buscar.
porque eu fui só na fé, assim. Eu fui literalmente com R$ 300 e um sonho, basicamente. Mas 3 anos depois, é muito massa ver que, tipo, as coisas estão progredindo mesmo, assim. Artisticamente, eu sinto que eu tô num lugar que... eu vou dizer que eu esperava estar nesse lugar, só que o processo é ainda novo, né? A gente não sabe o que é que a gente vai viver, mas eu lembro que eu cheguei em São Paulo disponível para o novo, para viver essas coisas, e sinto que, como eu disse, esses 10 anos de carreira na fotografia, elas me prepararam para viver o que eu estou vivendo hoje. Se você se conhece, você sabe o que você quer fazer, e foi muito esse ponto, assim, de sentir que a arte era realmente um reflexo ali das minhas vivências e ver o tanto que a minha cidade também me inspira a ser melhor e maior. Mas, como eu te falei, isso também veio de virada de chave. Eu precisei sair do meu território para entender o valor dele. Eu lembro que eu morei em São Luís 11 meses antes de ir embora para São Paulo, mas antes de ir embora para São Paulo, eu fiquei um pouquinho mais em Imperatriz. Então, foi justamente esse exercício de, tipo, ver a beleza da minha cidade, diminuir essa ansiedade também que a gente sente enquanto artista, porque a gente tem ideias maravilhosas, incríveis o tempo todo, mas o fato dela não acontecer no momento que a gente quer, a gente já se frustra quando a gente pode deixar essa ideia amadurecer, que foi o que a gente falou antes, né? Então, para mim foi muito isso, de parar de querer chegar no destino. Vamos curtir o processo, o percurso, porque tem tanta coisa bonita, tem tanta paisagem bonita pra gente ver durante isso, né? Então, tá sendo assim para mim em São Paulo. Muitas demandas, muitas coisas acontecendo, mas sentindo paz porque eu posso todo dia trabalhar com pessoas que me inspiram pra caramba, e não só que me inspiram, mas todo dia eu posso exercer uma coisa diferente, entende? Então, é como se São Paulo respondesse às coisas que eu sempre busquei, assim. Financeiramente, processos. Hashtag agenda aberta. Mas é muita felicidade de poder, pelo menos, estar dentro desse eixo artístico e cultural que me inspira. Então, eu voltar para a Imperatriz também é essa sensação de entender que eu sou a referência dos imperatrizenses, os meus amigos que fazem arte, cultura, entende? Então, encontro os meus amigos que também são artistas e eles ficam tipo, caramba, que massa tá te vendo nos lugares e fazendo isso. E eu sinto que, querendo ou não, a gente é um exemplo, né? E a gente não vem só, né? não vem, com certeza. E é reflexo também dessas coisas que eu fazia, porque em 2016 eu lancei um projeto que se chama Galeria do Mal. Isso foi numa época que eu estava aqui em Imperatriz. Era um brechó que eu queria vender peças para fazer grana, mas ao mesmo tempo eu fiz ensaios fotográficos com essas peças voltadas para valorizar todos os corpos. Então, o produto eram as peças, mas a gente fazia todo um editorial voltado à valorização desses corpos. Então, como um movimento de revolução, de revolta pela cidade pequena onde a gente mora, por eles quererem colocar a gente dentro de caixinhas e padrões. Então, voltar agora em 2026 aqui para Imperatriz e ver como a cena LGBT está cada vez mais grande, ver que para onde a gente vai, a gente vê várias não binárias podendo viver e vestir o que gosta, sabe? O preconceito não acabou, mas eu sinto que movimentos como esses, eles já plantam essa semente, sabe? Então, é isso. É muito bonito, assim, para mim hoje, ver que a minha arte continua política, mas eu consegui, digamos assim, encontrar o meu método, sabe? Encontrar a forma que eu posso traduzir essas histórias e não só traduzir, mas dar holofote para histórias que precisam ser contadas. A gente que é do interior cresceu ouvindo o melhor do brega, do calypso, do arrocha, do sertanejo, e depois que a gente fica adolescente, a gente fica quadrado, chatinho. Ah, é música de velho. E aí, na pandemia, eu pude voltar a escutar isso tudo e ver o tanto que faz parte de mim, é reflexo de mim, sabe? Sem o filtro, né? Sem filtro, exatamente. A gente vai criando uns filtros aí, principalmente às vezes quando a gente sai do nosso local de origem. Uhum. Eu tava conversando isso recentemente, que eu sou de Belém do Pará, né? Então o égua é a minha vírgula. Égua. Não só o égua, mas muitas coisas eu parei de falar, não porque eu não queria falar, mas eu não queria ficar sendo a tecla SAP, não. Isso é porque significa tal coisa. Não, isso, beleza, a gente fala isso. Eu fico meio cansada nesse sentido de acabo tendo esses filtros, infelizmente. Total.
Mas isso às vezes afasta a gente. Total. Quando a gente volta pro nosso local de origem, o sotaque faz assim, rau. Não, e é muito legal porque é isso, a gente acaba virando um NPC de ter que se explicar cada vez. Tipo, tu falou do égua, e pra mim, que sou de Imperatriz, o égua vem com um S no final. Então a gente fala éguas. 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 Tem esse éguas. Éguas. Então, éguas. São muitas éguas. Nossa, não sabia. Não sabia. Traduz muitas coisas, né? E é muito isso que eu te falei, de tipo, querer cada vez mais estar perto de uma bolha que seja da minha terra, da minha região. E é legal porque o meu trabalho me permite não só estar em várias bolhas, mas furar todas elas e, sabe, misturar elementos, músicas, e isso também faz parte dessa minha construção, assim. Mas eu sinto que Imperatriz é uma cidade muito da mistura, assim. Eu não consigo encontrar gente tão misturada quanto nós, assim. A gente mora perto de pessoas do norte, a gente mora perto de outros eixos do Nordeste, tem uma BR que conecta Belém a Brasília. Então, o que tem de pessoas de vários lugares do Brasil aqui faz sentido um pop rock aqui na minha cidade, faz sentido um brega, um sertanejo, faz sentido um reggae, um calypso, tá ligado? É reflexo de quem a gente entende? Agora eu quero trazer um pouco mais, me aprofundar e abrir mais eixos, falar um pouco desse Nordeste que é amazônico, mostrar um pouco dessa cultura da mistura mesmo, sabe? É isso que você fala, de tipo, a gente deixa de usar muitas expressões da nossa região, não por medo da retaliação, digamos assim, da xenofobia que é constante, mas por cansaço mesmo, de tipo, ter que estar se explicando o tempo todo, o que é isso, por que eu falo assim? Ah, tu é do Maranhão, né? Legal. E lá tem água? Meu amor, vamos estudar. Aqui que não tem internet, né? É muito esse exercício de, tipo, eu não quero mais ter que me posicionar nesse lugar, eu não quero mais ter que explicar para quem não quer estudar. Então, eu faço a minha arte para os meus, entende? Então, quem tem interesse em conhecer, vem com nós que a gente te explica. Mas eu não estou te explicando porque eu sinto que é uma necessidade. Eu estou te explicando porque eu sinto que faz parte do meu trabalho, da minha vivência, da minha arte, contar sobre o meu território. E isso até serve para mim também. Assim como minha música, quando eu comecei a compor, eu estava fazendo para me curar, eu sinto que todo o meu trabalho também está voltando para mim, assim. Jefferson, tu contou que se identificou com a música, né? Teve esse envolvimento maior com a música na igreja. E um pouco depois tu começou a perceber mais a fotografia e aí foi seguindo meio um, meio com o outro. Mas como é esse processo artístico? Queria saber um pouco mais disso. Como é esse processo artístico ainda no seu lugar, ainda no seu território, ainda na sua vida, ainda próximo da sua família? Como é que é a percepção, essa descoberta artística ainda em casa, para depois sair de casa com tudo isso na bagagem? Eu acho que antes de ter certeza disso tudo, né? Não sinto que tenho uma certeza, mas sinto que muito tempo depois eu já consegui entender, né? Algumas organizações do meu trabalho. Mas eu sinto que no meu território, no começo de tudo, veio muito dessa fome que eu sentia de criar e de explorar, de conhecer lugares. Então, eu acho que o fato de também começar trabalhando, saindo, viajando, fazendo cobertura de eventos, ensaios em outros lugares, já me permitia, né, fazer isso, tipo, viajar, conhecer gente nova, registrar esses lugares, esses eventos e ao mesmo tempo contar a história, porque a fotografia é isso, né? Então, eu acho que vem muito dessas vivências, de me permitir estar em todos esses lugares e de buscar, de forma genuína, querer entender sobre essas histórias, esses lugares, principalmente por ter passado por muito deles. E esse lugar de ter sido fotógrafo de eventos em um lugar e ter sido fotógrafo da moda em outro lugar e ter trabalhado com a música em outro lugar. Então, é realmente essa grande junção de vários recortes e de vários eus, né? Hoje eu entendo que nós somos um grande planeta, então a gente tem isso tudo dentro de si, né? Esse lado frio, esse lado quente. E desses eus, dessas estações, né? Acho que são estações que a gente passa na vida. Como foi essa... Tu falou que há muito tempo tu queria ir para São Paulo, estava ensaiando, mas acabava não indo, e até que tu foi. Chegou lá,
Zero planejamento, ou tu tinha algum plano? Tipo, não, eu quero ir fazer esse curso e ver no que vai dar. Ou então, não, tenho meus R$ 300 e um sonho. Eu fui pra São Paulo falando assim, quero ganhar um Grammy. Planos E aí realistas, né? Eu acho importante começar com o Então, pé no chão. foi um pouquinho Desse jeito. total. Mas assim, eu fui com um pouquinho de cada. Tipo, para mim foi uma decisão que eu acho que passa pela minha vida por muitas vezes e muitos tempos, assim. Muito esse sentimento de expansão mesmo. E a minha vontade de ir embora para São Paulo sempre existiu, mas eu acho que não era nesse ponto realista primeiro, né? Porque se tem essa fantasia de, São Paulo, você vai mudar de vida, vai acontecer tudo de bom e não sei o quê. E isso é verdade de certo modo, mas tem tem a vida, né? Tem as contas para pagar, tem as necessidades básicas e mínimas que às vezes a gente nem inclui dentro do nosso roteiro, né? Ou quanto custa, né, essa mudança de vida na ponta do lápis? Exatamente, o quanto custa. Isso é mais sério do que se pensa, mas eu acho que também, se eu tivesse botado na ponta do lápis, talvez eu ainda estaria aqui tentando me planejar para ir, entende? Eu quis mudar para São Paulo por conta de sentir isso, essa necessidade de expandir o meu trabalho, de alçar novos voos mesmo, e acho que todas as vezes que eu fiquei um tempinho em outros lugares, foi meio que um ensaio, assim, uma preparação para esses momentos também. E São Luís também foi essa sensação. Sei lá, às vezes a gente fica esperando um tempo, que esse tempo só vai chegar se a gente se movimentar, né? Então, é legal ver que eu nunca deixei de me movimentar, mesmo sem saber o que vai ser do processo. Tenho muito confiado no processo e plantado essas sementes mesmo. Eu sinto, esses tempos eu percebi que eu tinha falado muito sobre plantar semente, mas no final das contas a gente não para de plantar semente, né? A nossa vida é um grande plantar e colher, plantar e colher, e não adianta. Se você quer continuar colhendo, você precisa continuar plantando, né? E pode ser que o que a gente plante não necessariamente a gente consiga colher, porque a gente tem que tentar, né? Tem que Total. tentar. Tudo bem se a gente não conseguir Total. colher, mas a gente só saberia se consegue colher ou não se a gente plantar. Exatamente. A música que eu lancei agora, Romântica Incurável, ela também inaugura um portal novo para mim, porque ela foi totalmente diferente de tudo, assim. Foi a primeira música que eu compus muito rápido, foi a primeira música que ficou pronta muito rápido também, que viu o mundo muito rápido. Eu não tive tempo para curtir ela no silêncio e, ao mesmo tempo, eu não me sinto insatisfeito, eu estou muito satisfeito com ela. Qual a tua visão de futuro? Tu está prestes a fazer 30 anos, né? Um bebê. Essa dinâmica de futuro que tu imagina de voltar para Imperatriz, se reconectar, sabe, se enraizar, descansar e aí volta para São Paulo, vai fazendo essa dinâmica por um futuro próximo e mais longo? Tu pensa em talvez explorar outros lugares também? Me conta um pouco disso. Onde teu trabalho vai te levar? Onde tu acha que teu trabalho vai te levar? Eu ainda tô querendo ganhar um Grammy. Eu sei que antes de ganhar um Grammy, a gente precisa ganhar um Grammy Latino, então a gente também tá trabalhando em prol disso. Mas pensando em território, eu decidi que pelo menos uma vez por ano eu preciso vir em Imperatriz. Eu ainda me planejo ficar em São Paulo por mais um tempo. Quero investir um pouco mais na minha carreira na música. Eu sinto que esse ano é um ano para preparar o território para lançar esses álbuns que vão vir aí na frente. Realmente é uma coisa bem Beyoncé, já tem assim pelo menos uns 4 para a gente fazer, já com identidade pensada. Eu sinto que de forma audiovisual ali o meu trabalho ele já está traduzindo exatamente quem eu sou hoje. Mas eu acho que musicalmente ainda não tá, porque precisa ter todas essas músicas que eu construí durante esses anos, né? Eu tô contando histórias do cotidiano e eu sou o personagem principal, mas eu não lidero o protagonismo. Eu faço questão de dividir esse protagonismo porque são histórias que se refletem em outras pessoas, em outros territórios. Eu realmente estou super disponível, assim, para me expandir cada vez mais, sabe? Eu sinto que realmente São Paulo é um lugar que te permite fazer tudo isso e estar perto de
de coisas e oportunidades incríveis. Seguindo o seu protagonismo, mas dividindo um palco com toda uma cena que é feita, né? Tanto em São Paulo quanto no Brasil todo, né? Total, até como artista, eu sinto que eu sou o que eu sou porque eu sou a extensão de vários outros artistas, entende? Eu tô aqui contando a minha história, mas como eu disse, é uma história que não é só minha. Eu acabo representando coisas a mais, assim, territórios a mais. É isso, eu sinto uma fome insaciável de fazer. Jefferson, que essas pontas vão se convergindo em todas essas linguagens e que essas linguagens continuem te dando mais fome, que aí tu vai conseguindo, vai fazendo mais e mais e mais, viu? E se fortalecendo no seu território, se fortalecendo com os seus pares, se fortalecendo com a galera que tá junto contigo. Tá bom? Muito, muito obrigada por essa conversa, por esse compartilhamento. Eu que agradeço demais. Eu falo mais do que o homem da cobra. Então, assim, quando a gente pode fofocar, menina, falo. Assim que é bom, né, não? Assim que é bom. E eu amei muito essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, a minha vida, porque tá tudo junto, misturado, e cada vez mais eu sinto que esses caminhos são lindos porque eu comecei a praticar essa atenção pelo percurso, né? Então, assim, a oportunidade da gente conversar sobre isso, pra mim é muito gratificante, deixa o meu coração quentinho. Vamos embora, eu tô feliz e eu que agradeço demais. O podcast Vem de Onde tem produção e apresentação minha, Tamires Costa. Identidade visual, Estufa Criativa. Edição de áudio, Raíssa Araújo e Tamires Costa. Nos ouça nas plataformas de áudio ou no YouTube. E nos siga no Instagram e TikTok, @podcast.vemdeonde.